Eu quero hoje bater um papo com os irmãos. É uma conversa. E nessa conversa, eu quero ouvir também vocês. Uma conversa é assim, ó, a gente fala e a gente escuta. Você já parou para conversar com alguém onde a pessoa só ela fala? É ruim isso, né? É bom quando você faz uma conversa e você fala e você escuta. Aí é maravilhoso. Então eu quero começar essa conversa fazendo uma pergunta para vocês. E eu quero ouvir você falar. O que é sobrenatural para você? Um sobrenatural, quando ele se manifesta, o que é esse sobrenatural? Diz para mim, Pastor Roberto, o que é um sobrenatural? Aquilo que é impossível se tornar possível. Muito bom. Elaine, o que é um sobrenatural? É aquilo que só Deus pode fazer. Essa galera tá séria, hein? Tá melhor do que o culto da manhã e da tarde. Olha só, hein, Bento, que coisa boa. Agora vamos melhorar essa coisa? Vamos pensar o seguinte: sobrenatural. O que seria o sobrenatural acontecendo na sua vida? Imagine o próprio Deus sentando aí do seu lado e ele faz a seguinte pergunta para você: o que você precisa que só eu posso fazer? Qual é a área da sua vida que você precisa de um sobrenatural? Eu quero fazer para você agora, mas você precisa me dizer de maneira clara. Então qual área que você diria? Fala para mim, Adriano. Aonde você precisaria de um sobrenatural? Perdeu a oportunidade já. Deus chegou do seu lado e falou assim: pede agora, você tem 30 segundos para pedir. Aí você vai ficar aí, você está entendendo? Antônio, Deus sentou do seu lado e falou bem assim: um sobrenatural, só eu posso fazer agora, 30 segundos, que seria? Eu quero que o Senhor toque na minha saúde. Muito bom. Quem mais aqui? Deus aparece do seu lado, fala aí. Saúde também? Outra pessoa, fala aí. Salvar minha família. Nossa, quem mais? Participa comigo, gente. Um trabalho, eu quero sobrenatural no meu trabalho. Muito bom isso, muito legal. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Quando nós participamos de um culto como esse, nós precisamos entrar por aquelas portas com a expectativa daquilo que nós queremos receber de Deus. Porque senão isso se torna apenas mais um culto que eu vim. E eu quero que esse culto não seja mais um culto, mas seja o culto onde você vai experimentar na sua vida uma provisão sobrenatural. O segredo para viver uma provisão sobrenatural é eu chegar com a expectativa, porque Deus aparece e fala: o que você quer que eu te faça? Você tem que ter a resposta na ponta da língua. Eu vim aqui hoje, Senhor, buscar a tua presença, e o que eu quero é isso. Pastor, mas tem momentos que eu venho para buscar a Deus, só o que eu quero é adorar a Deus. Ok, está tudo bem. Mas existem momentos em que nós precisamos de um sobrenatural. E aí, Tiago, essa é a hora que eu entro por aquelas portas e eu entro já certo do que eu quero. Você entende isso? Certo do que eu quero. Eu quero conversar com os irmãos sobre esse tema. Quantos querem ouvir a palavra? Nós vamos ler o texto da Bíblia que está em Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, que diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de um barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que eles possam ir aos povoados para comprar comida, Jesus. Então Jesus respondeu: eles não precisam ir,
deem vocês mesmo algo para eles comer. Então eles disseram: Senhor, tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam aqui. Ordenou ele que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, ele deu graças, partiu os pães e em seguida deu para os discípulos, e estes deram para a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos, eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Diga aleluia. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Nós consagramos este momento a Ti e pedimos que o Senhor fale conosco, trazendo instrução e direção para a nossa vida. Que o Teu nome, somente o Seu nome, seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta uma história de uma provisão sobrenatural. Os discípulos e Jesus estavam junto com uma multidão. A hora começa a avançar e eles percebem que a multidão estava sem comer. Então pensam: precisamos alimentar essa multidão. Jesus pergunta: o que nós temos? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes dá para alimentar 5.000 pessoas? Na verdade era mais do que 5.000 pessoas. Além das 5.000 pessoas tinham mulheres e crianças. E mulher com fome e criança, irmão, diga ai, ai, ai. Se bem que a minha esposa diz que eu, que quando fico com fome eu fico bravo. Tem algum outro marido que fica bravo aqui? Olha lá, ó, os caras com fome, a minha esposa fala: você com fome se transforma. Mas eram 5.000 pessoas, Francesco, fora as mulheres e as crianças. E o que eles tinham? Dá para alimentar? Pois é, alimentou. O que foi que aconteceu? Provisão sobrenatural. Todas as vezes que eu vejo na Bíblia uma provisão sobrenatural, eu procuro tirar lições em cima dela. A Bíblia está repleta de mover sobrenatural de Deus. E a maioria desses atos de sobrenatural de Deus está registrado uma parceria entre Deus e o homem. O feito sobrenatural, ele acontece com uma parceria entre Deus e o homem. O natural sou eu que faço, o sobre é Ele que faz. Então, avaliando esses textos, eu tirei aqui 7 ensinamentos do que depende de nós. Cabe a nós fazer, é a minha parte fazer 7 coisas, que se eu fizer, eu fiz a minha parte, automaticamente Deus vai fazer a parte dele, o sobrenatural se manifesta. Você quer ouvir o que é isso? Essa é a hora de você anotar. Então, primeiro passo para eu experimentar o sobrenatural é eu ter uma oração fervorosa ou um clamor profundo. Todo ato de sobrenatural se manifestou com uma oração fervorosa ou um clamor profundo. E uma oração fervorosa é diferente daquela oração religiosa de todos os dias. O que é uma oração fervorosa e um clamor profundo, pastor? É aquela oração do tudo ou nada, é aquela oração do momento do aperto, é aquela oração em que ou Deus faz e responde a minha oração, eu estou lascado. Eu preciso de um agir de Deus e eu clamo do fundo da minha alma. Eu clamo com toda a minha força, eu coloco a minha vida naquela oração. Isso
atrai o sobrenatural de Deus. A Bíblia conta uma história de um clamor profundo como esse que atraiu o sobrenatural de Deus. Êxodo 14, Moisés, ele está saindo da escravidão do Egito com o povo, e quando ele está diante do mar, aqui está o Mar Vermelho, atrás Faraó com o seu exército pronto para destruir eles. Nesse momento Moisés faz um clamor, uma oração, e ele nesse clamor ele fala: Deus, ou o Senhor faz ou eu estou lascado, o povo também está. Esse é o momento de um clamor profundo, irmão, onde você está cercado. Quem sabe você está aqui essa noite, você está em uma situação como essa. Você olha para um lado, não tem saída. Olha para o outro lado, não tem saída. Você olha para o outro lado, não tem jeito. Então o que eu posso fazer num momento como esse, numa situação como essa? Apenas uma coisa: clamor profundo e oração fervorosa. Olha o que diz lá a Bíblia, em Êxodo 14, verso 15. Então disse o Senhor para Moisés: por que clamas a mim? Ora, se Deus perguntou para Moisés: por que você clama a mim? Era porque o Moisés estava fazendo o quê? Clamando, irmão. Moisés estava clamando. E quando Moisés está clamando, Deus fala: por que clamas a mim? Diga para os filhos de Israel que eles marchem. E levanta tu a vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco, a seco. Quando Moisés faz um clamor profundo e uma oração fervorosa, Deus dá a instrução para Moisés. Irmão, o ato sobrenatural acontece depois do clamor profundo e da instrução que Deus deu. Muitas vezes você vai fazer um clamor profundo e logo depois do seu clamor Deus vai dizer para você: ó, faz isso. E aí você consegue experimentar aquilo que você não acreditava que poderia experimentar. Logo após um clamor profundo, uma instrução divina. E seguindo essa instrução divina, você recebe o sobrenatural. Josué, ele era discípulo de Moisés, e ele aprendeu sobre esse clamor e essa oração profunda, vendo Moisés fazer. Por isso, quando ele está diante de uma pressão, diante de um desafio, ele faz a mesma coisa que Moisés fez. Olha o que diz o texto de Josué capítulo 10, versículo de número 12. Então Josué falou ao Senhor. Ele estava orando, ele clamou a Deus em um momento de aperto. Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel. E ele disse aos olhos dos israelitas: sol detente em Gibeão e lua no vale de Al-Jalon. E o sol então se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Josué está no campo de batalha, e esse campo de batalha era um campo desconhecido para ele e para o exército de Israel, conhecido para o inimigo, mas desconhecido para eles. E quando eles estão no meio da peleja, o Josué ele pensa: se escurecer aqui, anoitecer, como nós não conhecemos o campo de batalha, o inimigo vai devorar a gente. Então ele lembra: feito sobrenatural, eu vi Moisés fazer um clamor e o mar se abre. Por que eu não posso fazer um clamor e o sol e a lua não se mover do lugar? Então o Josué lembrou do que Moisés fez e falou: lua, fique paradinha, sol, fique paradinho aí, vocês não vão se mover enquanto nós não destruirmos completamente todos os nossos inimigos. E foi assim que aconteceu. Por quê? Um clamor profundo. Irmão, qual a situação que você está passando hoje? Você está no meio de uma batalha? Josué estava no meio de uma batalha. Você está enfrentando uma batalha no seu casamento hoje, irmão. Você está enfrentando uma batalha espiritual lá no seu local de trabalho. É lá que se estabeleceu a batalha. Aonde é a batalha que você está enfrentando? Um clamor profundo
E uma oração fervorosa pode atrair o sobrenatural de Deus para te dar vitória no meio dessa batalha. A segunda coisa que eu aprendo, se eu quero experimentar um ato sobrenatural, eu vejo isso aqui, é maravilhoso demais. O Pedro, ele estava na prisão. Olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo 2, versículo de número 5. Atos 12, 5. Olha o que diz. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração pela vida do Pedro. Olha como que o ato sobrenatural, ele pode se manifestar sobre a vida de alguém que nós nos preocupamos. Talvez você precisa de um ato sobrenatural, não é para você, mas é para a vida de alguém que você ama, que está passando por um aperto. A igreja, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava fazendo um clamor, uma oração pela vida de Pedro. E quando eles estão clamando pela vida de Pedro, sabe o que acontece? Um anjo de Deus vai até onde Pedro estava preso e abre as portas e fala: Pedro, calça a sandália dos seus pés, pode sair, você está livre. É por isso que a palavra do Senhor diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Aleluia. Agora, isso é ativado através de uma oração, irmão. Você pode, com a sua oração, fazer Deus agir na vida de alguém que você está preocupado numa hora como essa. E Deus pode agir lá na vida dessa pessoa, enviando um feito sobrenatural. Um anjo aparecer e abrir a porta da prisão, isso não é natural, é sobrenatural. Um clamor profundo faz isso. A segunda coisa, se eu quero ter o sobrenatural se manifestando na minha vida, eu preciso ter um coração quebrantado. O coração quebrantado, ele é a ativação do modo turbo. A oração, ela tem o seu efeito normal. Mas se você tem um coração quebrantado, você ativa o modo turbo da oração. O que é a ativação do modo turbo? É você dar mais potência. Alguns carros esporte, você tem a marcha normal e você tem o modo turbo. Aperta um botãozinho e aí pisa no acelerador, ele vai mais rápido. É assim ou não é? Quem aqui conhece esse carro com modo turbo? Aleluia, Chico Machado você conhece, né? Ele consome mais combustível, mas ele chega mais rápido. Chega ou não chega? A oração que ela está ativada com um modo turbo, ela tem a resposta mais rápido. E o que é o modo turbo? O coração quebrantado. Porque o coração quebrantado faz eu obedecer a instrução de Deus rápido. O Moisés é o exemplo desse coração quebrantado. Ele está diante do mar, o povo atrás, e ele faz o clamor: Deus, o que eu faço? E Deus fala: Moisés, vai lá, marcha, anda. Ok, sim senhor, eu vou marchar. Se ele não tem quebrantamento, quando vem a instrução, ele vai questionar a instrução. Peraí, calma aí, por que eu tenho que ir? Não, peraí, eu não estou entendendo nada. O coração que não é quebrantado, ele não está aberto para a instrução divina. E é por isso que muitas pessoas oram, mas não vivem o sobrenatural. Por quê? O coração não está quebrantado. A instrução de Deus vem, mas você acha que tem que ser feito da sua maneira. Você acha que tem que ser feito da sua forma. E aí as coisas não acontecem. Olha o que diz a Bíblia. Salmo de número 51, versículo de número 17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ao qual Deus não despreza. É isso. O segredo é ter um coração quebrantado para poder receber a instrução de Deus sem ficar duro, rígido. Você conhece gente que é rígida demais? Deus fala e ela é cabeça dura. Toca no seu vizinho e fala para ele: a sua cabeça dura me preocupa demais. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo de número 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, aleluia. Pode dar um aplauso ao Senhor. Meu Deus, meu Deus. Então escute, o coração quebrantado é isso. Se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar a face de Deus, se eu me arrepender e me converter dos meus maus caminhos, então o modo turbo é ativado. O problema, irmão, é que nós queremos a provisão, mas não queremos buscar a face do Senhor. Nós queremos provisão, mas não queremos nos arrepender dos nossos pecados. Nós queremos provisão, mas não queremos nos converter dos caminhos errados que nós entramos. O coração quebrantado é fazer tudo isso que eu falei. Isso é um coração quebrantado. Agora, a terceira coisa que precisamos fazer para viver um ato sobrenatural. Se eu quero viver um ato sobrenatural, eu preciso ter um coração grato. Diga comigo, coração grato. Oh, meu irmão, o coração grato, ele faz com que o sobrenatural ele seja atraído até você. Eu preciso ter um coração grato para viver a provisão. Olha Jesus, vamos lá no texto. Jesus, ele está diante de uma multidão, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, e ele fala: o que nós temos aí para dar para essa multidão? Aí alguém fala para Jesus assim: Jesus, nós temos aqui isso, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus segura aquilo na mão e olha e fala: é o quê? 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Isso não vai dar para nada. Que coisa ruim isso, que droga. 5 pães e 2 peixes? Isso não presta para nada, é melhor jogar fora isso aqui. Foi isso que Jesus fez? 5 pães e 2 peixes. Jesus pega, o que ele faz? Pai, a ti eu rendo graças. O ato sobrenatural, ele se manifesta quando eu tenho uma atitude de gratidão. A gratidão é eu agradecer a Deus por aquilo que eu tenho e não reclamar por aquilo que eu ainda não tenho. Muitas pessoas não vivem o sobrenatural porque, ao invés de agradecer pelo que tem, elas reclamam pelo que não tem. E aí o sobrenatural ele não se manifesta na sua vida, nunca. Porque essa falta de gratidão, ela repele o sobrenatural, ela afasta o sobrenatural de você. A gratidão, ela atrai o sobrenatural. Jesus rende graças. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e alguém fala para ele: mas o que é isso para tanto? Você não sabe o que é isso quando você pega o pouco e agradece. Então ele dá graças para Deus. Irmão, comece a agradecer a Deus por aquilo que você tem e pare de reclamar por aquilo que você ainda não tem. Porque a sua gratidão por aquilo que você tem vai atrair para você aquilo que você ainda não tem, que quer receber. É gratidão a Deus. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 103. Davi, ele escreve esse salmo. E Davi, ele comete 2 pecados muito graves. Você sabe disso. 2 pecados gravíssimos. Davi cometeu um adultério e um assassinato. Mas esse cara que cometeu esses 2 pecados gravíssimos, a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Ora, como um cara que ele comete 2 pecados sérios, como o adultério e o assassinato, ele é reconhecido como alguém segundo o coração de Deus? Eu olho algumas características de Davi, e uma delas é a gratidão. Davi era um cara grato. Mesmo cometendo uma falha como essa, ele atrai o coração de Deus, porque ele era grato. Olha o que diz o Salmo 103, verso 1 a 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e é Ele quem te sara de todas as tuas enfermidades. Bendiga minha alma ao Senhor, aleluia. Ele está conversando com Ele mesmo. Bendiga minha alma, Davi fala para ele mesmo. Você precisa se lembrar do que Deus fez. Você precisa se lembrar da onde Deus te tirou. Então agradeça. Eu imagino que ele estava passando por um momento difícil. Então a carne quer reclamar, o eu natural quer questionar e murmurar, mas ele tem uma conversa séria com ele mesmo. Ele fala: trate de se lembrar do que Deus fez. Irmão, de todo o meu coração, eu preciso te encorajar a ter uma conversa com você mesmo. De vez em quando você olhar no espelho, eu faço isso, eu olho no espelho e eu falo algumas coisas para mim. Bruno, lembra de onde Deus te tirou. Eu falo comigo mesmo. Eu olho no espelho e eu falo, lembra o que Deus fez. E eu quero te encorajar a fazer isso, sabe por quê? Porque um dia Deus, Ele trouxe restauração para o seu casamento que estava arrebentado. Então é preciso você se lembrar do que Deus fez no seu casamento que estava praticamente falido. E aí Deus trouxe restauração para o seu casamento. É preciso você lembrar que você estava em um estágio onde você estava prestes a se suicidar pela depressão que você estava passando. E Deus curou você dessa depressão. Então você tem que lembrar. É preciso você lembrar de que você era escravo de vícios, vivia gastando dinheiro e aprisionado em alguns vícios, e Deus libertou você de alguns vícios. E aí você tem que falar: Deus, obrigado, porque eu lembro do que o Senhor fez, eu lembro de onde o Senhor me tirou, eu lembro a obra que o Senhor já fez na minha vida. Tem que ter gratidão, irmão. Eu não posso ficar só reclamando da vida, eu tenho que agradecer a Deus pelas coisas que Deus tem feito. Todos os dias eu já acordo agradecendo a Deus. Eu já acordo a Deus dizendo obrigado pelo fôlego de vida todos os dias. Eu venho no meu carro dirigindo para cá para a igreja, eu fico sorrindo para o céu. Eu faço assim mesmo, igual eu faço de manhã. Quem me acompanha, eu olho para o alto e falo: ó Deus, obrigado, aleluia. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa: quando você sorri para os céus sorriem para você. Então vamos fazer isso agora? Olha lá para o alto e fale sorrindo, diga: obrigado, Jesus. Obrigado pela minha igreja, Jesus. Aí fala assim, ó: obrigado, Jesus, pelo meu vizinho que vai pagar uma pizza para mim hoje, Jesus. Fala, irmão, fala. Quem sabe aí, ó, o milagre acontece agora. Davi, ele experimentou muitos atos de sobrenatural na sua vida. E por que Davi experimentou muitos atos de sobrenatural? Porque ele tinha um coração grato. Olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras entre os povos. Ô irmão, será que os povos conhecem as obras de Deus através dos seus lábios? As pessoas que te cercam, elas escutam você falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, ou elas só escutam você murmurar o dia inteiro? O que está saindo dos seus lábios? Um coração grato faz com que os povos reconheçam as obras maravilhosas de Deus. Olha o que diz mais: cantai e salmodiai ao Senhor, falai atentamente de todas as tuas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, irmão, aleluia. Eu tenho uma prática, já há 5 anos que eu faço isso, quero te encorajar a fazer. Ensino muitas vezes para os meus discípulos, já falei algumas vezes aqui na igreja, eu vou repetir. Eu tenho um diário, onde eu anoto tudo que está acontecendo
na minha vida. Dentro desse diário, uma coisa que sempre faço é anotar 3 motivos que eu tenho para agradecer a Deus. Então, olho 3 coisas que aconteceram boas nesse dia de hoje, eu vou lá e escrevo. Domingo, dia 26 de maio de 2024. Eu tive 4 cultos maravilhosos. Mesmo chovendo, o povo foi adorar a Deus. Me senti maravilhosamente bem. É mais ou menos assim que eu escrevo. Aí eu coloco outra coisa. E quando chega daqui a 1 ano, esse diário, ele sempre me lembra o que aconteceu há 1 ano atrás. Aí eu leio, ele me notifica e eu olho e eu falo, nossa, olha como é que Deus é bom, que coisa linda. Ele me lembra também de 30 dias atrás. Então o que aconteceu há 30 dias, ele notifica para mim, eu olho, que coisa maravilhosa. É muito bom, irmão, você olhar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Algumas vezes é importante você visitar o seu álbum de fotografia. Hoje em dia, no meio da fotografia eletrônica, você facilmente olha as fotos que aconteceram alguns anos atrás. Isso é importante para você olhar e ver a obra maravilhosa que Deus tem feito. Para mim, então, que eliminei 20 quilos, eu olho alguns anos atrás e falo, que obra maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem feito. É bom demais. Deus é muito bom, aleluia. Então, posso te falar, tudo que ativa em você o modo gratidão, você precisa utilizar a seu favor. Tudo que te ativa o modo gratidão. Visitar o álbum de fotografia é uma boa oportunidade para isso. A 4ª coisa que é atitude minha para ativar o sobrenatural, eu preciso usar a palavra de autoridade. Só que usar a palavra de autoridade só tem eficácia, só acontece mesmo de verdade, só tem efeito se eu fizer bem as 3 coisas que eu falei antes: oração fervorosa, coração quebrantado, contribuir. Mas como só tem? Vai lá, meu filho, eu dei a palavra de autoridade tem poder, vai lá, porque a palavra de autoridade foi liberada, Deus vai agir em cima da palavra de autoridade que foi liberada. Simples assim. Então use a palavra de autoridade, irmão. Existem coisas na sua vida que ainda não aconteceram porque você não exerceu autoridade. Provérbios 18, 21 diz que a nossa língua tem poder para gerar vida e para gerar morte. Use a sua língua ao seu favor. Marcos capítulo 5 conta a história da filha de Jairo, que ela estava morta. Dentro de casa, morta, Jairo vai pedir ajuda para Jesus. Jesus vai até a casa de Jairo. E quando chega lá, que vê a menina deitada na cama morta, Jesus fala, Talita cumi, que significa, menina, a ti te digo, levanta. A menina levanta. O que foi isso? Palavra de autoridade liberada. O que está morto na sua vida, irmão, que precisa voltar a viver? Seu casamento está morrendo, está esfriando, a sua vida espiritual está esfriando e você está quase morrendo espiritualmente. O que está precisando de voltar à vida? É o seu filho? É a sua filha que está morrendo espiritualmente? Use palavra de autoridade. Use palavra de autoridade dizendo em nome de Jesus, meu filho e a minha filha consagrada ao Senhor, o diabo não tem poder para confundir a mente do meu filho. Eu quero declarar que a vida do meu filho é de Deus, solta a mente do meu filho. Então é o seu marido, minha irmã, ora, usando palavra de autoridade. O diabo não vai confundir a mente do seu marido, não. Usa a palavra de autoridade. Ezequiel capítulo 37. O profeta é conduzido por um vale que estava cheio de ossos secos. Aquele vale representava toda a casa de Israel que estava espiritualmente morta. E Deus fala para o profeta o quê? Usa a palavra de autoridade. Diga que esses ossos secos vão se levantar e eles vão se transformar num exército. Comece a usar a palavra de autoridade, irmão, sobre coisas na sua vida que estão fora de ordem. E fala, isso vai voltar à ordem. Isso vai ser abençoado. Comece a usar a palavra de autoridade. Olha o que Jesus ensina para os seus discípulos. Aqui em Marcos capítulo 11, versículo de número 23.
Porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedires orando, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Use a palavra da autoridade. Use a palavra da autoridade, irmão, a seu favor. Se eu quero viver o sobrenatural, o quinto ensinamento, eu preciso ter uma fé inabalável. Diga comigo, fé inabalável. Pastor, o que é uma fé inabalável? A fé inabalável é aquela em que eu não mudo diante de uma pressão, eu não cedo à pressão. Isso é uma fé inabalável. Muitos não vivem uma provisão sobrenatural porque no meio da pressão eles cedem. Você cede no meio da pressão. Uma prova disso é a vida de 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Conhece a história desses 3 homens? Esses 3 homens, eles são obrigados a se dobrar diante da estátua que o rei havia feito. E o rei fala: se não se dobrar, vocês vão morrer, porque vão ser lançados numa fornalha de fogo ardente. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego fala? Olha, seu rei, me desculpe, mas nós não vamos dobrar diante da sua estátua não, porque nós nos dobramos apenas diante de um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então o rei Nabucodonosor fala assim: o quê? Vocês não vão se dobrar não? Se não se dobrar, eu vou mandar aumentar 7 vezes mais a fornalha, e vocês vão ser lançados lá dentro e vão morrer. E eles falam: ó, seu rei, o senhor pode aumentar 7 vezes mais, 10 vezes mais, não importa, nós não vamos dobrar diante do seu Deus, porque o Deus que nós servimos, a hora que você lançar a gente lá, Ele vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, também está tudo certo, a gente continua acreditando nele, nós não vamos dobrar diante de nenhum Deus que não seja Ele. Sabe o que é isso? Fé inabalável. Então, quando eles são lançados dentro da fornalha, foram lançados, a fornalha está 7 vezes mais aquecida, e eles são consumidos pela fornalha? Não, vivinhos da silva, ainda cheirando o perfume dos céus. Aleluia. Por quê? Porque eles tiveram uma fé inabalável. Um outro exemplo é um amigo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, chamado Daniel. O Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias estava lá orando. E aí de repente vem um decreto do rei: proibido orar. O Daniel fala: não posso ficar sem orar, porque eu dependo de Deus. Eu não consigo ficar sem orar. Irmão, eu sou igual a Daniel, eu não consigo ficar sem orar não. Você consegue? Eu não consigo. Ô Débora, eu não consigo não. Ficar sem orar? Tá doido. De jeito nenhum. Então Daniel fala: seu rei, eu não posso ficar sem orar, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Se você orar, vai ser lançado na cova dos leões. E o Daniel para de orar, irmão. Fé inabalável. Eu não vou ceder à pressão. Mesmo que eu esteja sendo ameaçado a perder alguma coisa, eu não deixo de ser fiel a Deus. Aí Deus honra. Daniel é lançado lá na cova dos leões. E quando ele está lá na cova dos leões, o leão come Daniel, irmão. Quase que Daniel come o leão e faz churrasco de leão. Só não fez churrasco de leão porque o Daniel era vegetariano. Porque se ele fosse carnívoro igual eu, fazia picanha de leão. Deus exalta o Daniel por causa de uma fé inabalável. A Bíblia conta a história, a pastora Fátima, de 2 homens lá no Novo Testamento, estavam pregando a palavra, Paulo e Silas. E eles estão pregando a palavra lá, pregando. E porque eles estão pregando a palavra, Paulo, eles estão lá, eles acabam sendo presos e apanham por isso, porque tinham falado: se vocês continuarem falando o nome de Jesus, vocês vão apanhar. E eles falam, aí apanha e ainda é lançado no cárcere. Tomaram chibatada, irmão. E quando tomaram chibatada, que eles são lançados no cárcere,
o Paulo e Silas, se eles têm uma fé abalável, eles iam estar lá conversando no cárcere bem assim. O Paulo falando: Silas, que furada que nós entramos, hein? Esse negócio de pregar o evangelho é uma furada, rapaz. A gente podia ficar em casa vendo Netflix, que era melhor. Mas foi isso que eles fizeram? Não foi, Alex. Eu imagino o seguinte, Alex, que se eles são líderes de célula, da unção do crescimento ainda por cima, iam pegar eles ali fora, toma uma chibatada ali, Alex, toma um couro. Você é da onde? Você é de Jesus? Sou crente, membro de qual igreja? Aí o couro é mais violento ainda, vai apanhar, meu filho. Você faz alguma coisa na igreja? Líder de célula que eu sou, apanha mais ainda. Aí o cara apanhou, foi preso. E quando está lá preso, fala: que história doida que é essa que eu fui inventar de ser membro logo da igreja Unção do Crescimento, irmão. Ser líder de célula, então, que furada, Jesus. Se eu pudesse me arrepender, eu entregava tudo, Senhor, eu não ia passar por isso. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Diz a Bíblia que Paulo e Silas, depois de apanhar, depois de ser lançado no cárcere, eles estão no meio do cárcere cantando hinos de louvores e adoração a Deus. E quando eles estão cantando hinos de louvores e adoração a Deus, diz a Bíblia que acontece um grande terremoto. E esse terremoto faz com que as portas de todos os cárceres elas sejam abertas. O que aconteceu? Um ato sobrenatural. Por que aconteceu um ato sobrenatural? Por causa de uma fé inabalável. Inabalável. Uma fé inabalável. Ô irmão, quer viver o sobrenatural? Tenha uma fé inabalável, não ceda à pressão. O diabo está querendo que você largue o que Deus te chamou para fazer. Você vai ceder à pressão? O diabo quer que você desista de fazer o que Deus te colocou para fazer. Você vai ceder essa pressão? Fé inabalável. Fé inabalável. Não vou ceder. Sexto, se eu quero experimentar uma provisão sobrenatural, eu preciso ter algo chamado perseverança. O que eu preciso ter? Por quê, irmão? Existem alguns atos de sobrenatural que eles acontecem de maneira instantânea. É assim, ó, você clamou a Deus agora, logo depois do clamor, o sobrenatural veio. Paulo Sérgio clamou, veio. Aí o Moisés, ele tem essa experiência assim, ó. Ele está lá no meio do mar, no meio entre o mar e o exército de Faraó, e ele fala: Deus, o que eu vou fazer agora? E Deus fala: ô Moisés, você precisa mandar o povo marchar. Mas eu vou mandar o povo marchar, e o que vai acontecer? Deixa que o mar é o que abre, Moisés. Moisés vai lá e passa, na hora. Agora, existem atos de sobrenatural que não é na hora. É um processo. Demora um pouco. O sobrenatural de Deus vai acontecer, mas ele acontece com o tempo. Alguns feitos de sobrenatural é um processo de 7 dias. São 7 dias perseverando. Outros vão exigir 7 meses perseverando. E outros vão exigir 7 anos perseverando. Diga aleluia. Pastor, esperar 7 dias é muito ruim, não é? E esperar 7 meses, pior ainda. 7 anos, Elô. Sangue de Jesus tem poder. Pois é. Mas existem atos de sobrenatural que é um processo. Pastor, e por que é um processo? Eu tenho uma interpretação sobre isso. O ato de sobrenatural, que é um processo, eu creio que ele acontece porque Deus está testando a nossa fé nele. É apenas um teste. Porque, irmão, existem pessoas que elas só querem que Deus faça o sobrenatural e depois, ó, tchauzinho. Então vai ser um processo. Algumas pessoas são
interesseiro. Você conhece gente interesseira que fica perto de você só pelo que você pode dar? Aí fica, meu amorzinho, meu amiguinho, tá. A hora que você dá o que ele quer, ó, acabou meu amorzinho. Você já viu isso acontecer? Diga, ai, pastor. Pois é, tem gente que é interesseira com Deus. Ela só quer que Deus dê para ela o que ela está pedindo. A hora que Deus der, ela vira a costinha, ó, e tchau, Deus, eu vou viver a minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida. Então Deus fala, vamos segurar um pouco o processo? Porque a sua vida é mais importante do que a bênção que eu vou te dar. Eu quero a sua vida. Você está preocupado com a bênção, eu estou preocupado com a sua alma. É isso. A Bíblia conta a história de uma pessoa que viveu um processo para o sobrenatural, Naamã. Naamã, ele precisava de um sobrenatural porque ele era leproso e ele precisava de viver a cura da lepra. Não era um ato natural, sobrenatural. E ele vai até o profeta, para o profeta orar por ele. E o profeta poderia dizer apenas uma palavra de autoridade e falar bem assim, ó, está curado da lepra, resolvido. Poderia fazer isso, sim ou não? Sim, poderia. Mas não foi isso que o profeta falou. O que o profeta falou? Você vai ter que ir no Rio Jordão e mergulhar lá quantas vezes? Mas uma vez estava certo. Uma vezinha não estava bom? Estava bom. 2 vezes, você acha que estava bom? 2. Por que tem 7? É porque eu quero testar se você está firme no processo. Por isso, irmão, que nós precisamos de perseverança, pastor. Mas é tão difícil perseverar no meio da luta. Eu vou te falar, é difícil, mas Deus te ama tanto que Ele dá sinais que você não está sozinho no meio do processo. Ele vai dando sinais para você, ó. Eu estou contigo, são sinais, Ele vai dando. E você, à medida que vai se alimentando dos sinais, você vai tomando ânimo para continuar o processo. Por último, se eu quero viver um ato sobrenatural, eu preciso de estar em movimento. Jesus está diante de uma multidão de 5.000 pessoas. E ele pega os 5 pães, os 2 peixes, ele dá graças e ele diz para os discípulos, agora movimentem-se. Comecem a repartir entre as pessoas. Mas como, Jesus? Aqui, ó, são 5 pães e 2 peixes. Como é que a gente vai repartir? Não tem como, olha quantas pessoas. O papel de vocês é se movimentar, multiplicar os pães e os peixes, é Deus que vai manifestar. Seu papel é movimentar. Moisés está lá diante do mar, e aqui atrás o exército de Faraó, e ele fala, Deus, o que eu faço? E Deus fala, Moisés, diga para o povo que marche. Mas Senhor, como é que eu vou marchar? Olha o mar aqui na nossa frente, a gente vai morrer afogado, Senhor. Moisés, o seu papel é marchar, abrir o mar é comigo. Marcha, Moisés. Muitas pessoas ainda não experimentaram o sobrenatural que estavam buscando, porque não se movimentaram. Deus está querendo que você se movimente. Você colocou em prática todas as outras coisas, clamor profundo, quebrantamento, arrependeu, você é grato. Então, usa a palavra da autoridade, se movimenta, irmão. Existem coisas que Deus só está esperando você se movimentar. É você fazer, é você agir. O Pedro, ele está lá, ó, no barco. Jesus, ele está vindo no meio do mar, andando pela tempestade, em cima das águas. E os discípulos olham, a princípio imaginavam que era um fantasma, e quando eles veem, não, é Jesus. E o Pedro fala, Jesus, é o Senhor. Se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala, sou eu, Pedro, surfa nas ondas desse mar. E o Pedro falou, sou surfista de Jesus, aleluia. E começou a andar. Andar em cima da água é um ato sobrenatural, sim ou não?
E por que o Pedro viveu esse ato sobrenatural? Porque ele botou o pé na água, andou. Alguém aqui está precisando botar o pé na água e andar. Pastor, o Pedro começou a andar na água, ele viveu o sobrenatural, mas chegou uma hora que o Pedro começou a... Por que o Pedro começou a afundar? Se você ler lá a Bíblia, você vai ver que o Pedro, ele começou a afundar porque ele temeu, ele teve medo. Tem gente que está aqui, que começou a se movimentar, e quando você começou a se movimentar, em algum momento você afundou. Por que você afundou? Porque você deixou entrar a sua carne no meio do processo. O medo está ligado à carne. O medo não tem nada a ver com Deus, o medo tem a ver com o homem. Então, quando Pedro deixa o medo, ele deixou a carne entrar. O sobrenatural vai se manifestar se você permanecer debaixo da unção. Debaixo da palavra da unção. Se você entrar na carne, você perde a unção. E quando você perde a unção, o sobrenatural para de acontecer. Mantenha-se na unção. Entre em movimento, mas sempre debaixo da unção. Não entre em movimento na carne, porque o movimento na carne pode fazer você afundar. Mas o movimento debaixo da unção vai fazer você viver uma provisão sobrenatural. Por favor, fique de pé e dê um aplauso ao Senhor. Que bênção, meu querido, que você recebeu essa palavra abençoada. Eu tenho certeza que Deus direcionou a sua vida de maneira especial, dando orientação e estratégias para você aplicar no dia a dia. Agora eu quero passar mais uma instrução poderosa para você. A Bíblia diz de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E é por isso que todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração às 5 horas da manhã no meu canal do YouTube, Bruno Monteiro. E eu quero deixar isso como uma instrução do Senhor para você. Venha junto comigo orar às 5 horas da manhã. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu notifico todo mundo que quer participar dessa oração. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e aí você entra no grupo e todos os dias eu te informo sobre a oração das 5. Deus abençoe você poderosamente e eu te espero amanhã.